Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo do Empresário. A gente fala que o Papo do Empresário veio com esse propósito de mudar negócios. A gente abriu o Conselho de Jovens Empresários. O Papo do Empresário, que é um projeto da Associação Comercial através do CJE, juntamente no Hub do Etc. Comigo. E é mais um dia, mais um prazer ter vocês aqui com a gente, mais esse episódio, hoje aqui com Leonardo Regiane. Leonardo, se apresente para o pessoal. É um grande prazer estar aqui reunido com você. Ele é meu parceiro de associação comercial e também de vida. O legal é que a associação não termina lá no nosso lugar de trabalho, né? Ele continua fora também. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Leonardo de Oliveira Regiane, trabalho na drogaria Ultra Popular e estou aqui com grandes mestres, né, da tecnologia, informação, né? O Odilon Moura, né? O mestre. O Odilon Moura, que é gerente de inovação aberta e startup do SESI. O Odilon, além de ser consultor de negócios, é um amigo de longa data, uma pessoa que todas as passagens por aqui, tanto aqui no Papo do Empresário quanto lá no CJT, abrilhantou o conhecimento. É uma pessoa que eu tenho como mentor em muitas coisas, aprendo muito com o Odilon. E hoje é um prazer ter ele aqui com a gente para compartilhar isso para os nossos telespectadores, para os empresários que assistem esse programa. E o Emanuel Machado, Emanuel Rocha. Isso aí. Troquei ali a ferramenta. O Emanuel que tem um programa, inclusive, está com o Odilon também nessa trajetória, tendo o Odilon como um parceiro e mentor nesse projeto, que é o Bem Inteligência de Dados. Esse projeto que eu tenho ouvido muito falar e falar muito bem, que tem sido um projeto bastante diferencial aqui no estado, que você tem construído grandes projetos. E para mostrar para as pessoas o que a tecnologia pode agregar para o empreendedorismo e para as empresas. Excelente. E aí, quem começa, Léo? Bom, eu deixo você escolher, William. Você que conhece melhor eles do que eu. Mas é um assunto muito importante que acho que agrega a todos, né? O âmbito da tecnologia, ele já vem crescendo há muito tempo. E hoje, ainda mais nesse tempo pós-pandemia. Então, é importante para todos nós conhecermos um pouco mais sobre esse assunto. Para mim é algo que eu quero trabalhar também, então está sendo uma aula estar aqui com esses grandes profissionais aqui do nosso lado. Show demais. Vamos começar pelo Emanuel, então? Vamos lá, então. Vamos. Bom dia. Obrigado, Leonardo, William, pelo convite, né? Um prazer estar aqui. Odilon também, né? Um grande parceiro, mentor aí também da BEM. Eu sou sócio proprietário da empresa BEM, da Inteligência de Dados. É uma startup que iniciou as operações aí há aproximadamente um ano, mas na empresa a gente traz toda a bagagem de mercado, né? Eu tenho aproximadamente 20 anos aí de experiência de mercado, passei pela indústria plástica, indústria hospitalar, indústria automobilística e nos últimos 10 anos trabalhando com distribuição de energia nas maiores concessionárias do país, né? Como Energisa, Light, Enel, né? Então a gente traz toda essa bagagem para dentro da empresa e hoje nós atendemos a indústria, né? Então a indústria é o nosso foco e realmente é muito importante falar de tecnologia, de soluções, de inovação para a indústria, né? Então, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos falar bastante aí desses temas aí, né? Eu já tenho uma pergunta para o Emanuel, mas antes, Odilon, seja muito bem-vindo, se apresente para o pessoal que ainda não te conheceu, quem conhece os outros episódios já te conheceu, mas se apresente para o pessoal. Obrigado, William, obrigado, Léo, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite para participar de mais desse Papo do Empresário. Obrigado, prazer estar aqui do lado do Emanuel, tem um projeto super bacana. Eu gosto muito de falar sobre os projetos de inovação, das grandes ideias que nascem em Mato Grosso do Sul, né? E eu acredito que a BEM é uma delas. Eles têm uma sacada de negócio bem legal, né? Mas tem um negócio que eu acredito que é promissor, né? E é um orgulho para a gente ficar falando dessas coisas boas que saem de Mato Grosso do Sul, né? Eu acredito muito, muito mesmo que com todas essas pessoas inteligentes, com esses pesquisadores interessados que nós temos aqui, nós conseguimos propor soluções que funcionam não só em Mato Grosso do Sul, mas funcionam para o mundo todo. Tá? O desafio é a nossa mentalidade. A gente conseguir enxergar isso a partir de Mato Grosso do Sul, né? Então, eu acredito que mesas como essa, debates como esse, podem colaborar bastante para que a gente inspire outros pesquisadores, outros empreendedores, né, a saírem do seu lugar de conforto
e colocarem as suas ideias para teste. Né? Eu acho que o principal ponto desse papo aqui é isso, é a gente poder falar um pouquinho mais sobre essas grandes ideias que estão surgindo em Mato Grosso do Sul e, de repente, inspirar mais gente a participar desse processo. Obrigado, certeza. pessoal. É um prazer estar aqui. E assim, pra gente iniciar, uma coisa que me chamou a atenção é que o Emanuel é paulista, né? E a minha pergunta é, Emanuel, por que o Mato Grosso do Sul? O que te levou para essas terras e por que montar essas ideias da Bem Inteligência aqui no Mato Grosso do Sul? Muito bom, William. Assim, primeiro, tenho um carinho, eu sou paulistano, né? Minha família, inclusive meus pais estão lá, né? Nasci, cresci em São Paulo, mas tenho um carinho enorme por Campo Grande, pelo Mato Grosso do Sul. E eu cheguei aqui em 2014, né, a trabalho, né, pela Energisa, né? E aqui, assim, pude conhecer um pouco de Campo Grande, que é uma cidade maravilhosa, muito organizada, estruturada também, né? Não só Campo Grande, mas o estado, né? Então, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste cresce muito, né? E o interessante é que cresce de forma organizada, né? Então, isso é muito importante para os negócios, né? Então, cheguei aqui, casei, conheci minha esposa, que é sul-mato-grossense. Esse é um fator geralmente Esse é o fator. decisivo. E a gente... É raro, mas acontece muito. E aí nós casamos aqui, inclusive nós moramos no Rio de Janeiro, São Paulo, mas assim que saímos daqui também a gente já tinha realmente o plano de voltar. Tivemos nosso filho também, nasceu em São Paulo, nessas nossas viagens, né? Mas a gente tinha já o plano de voltar, e aí isso ocorreu no ano passado. E junto com a volta, já tinha desenhado o planejamento estratégico, o plano de negócios da Bem, e aí foi o momento de colocar em marcha, o melhor momento. Então, voltando do Rio para cá, foi quando fundei a Bem, com mais um sócio, que é o Pablo Zuccarelli, que é meu sócio. Nós nos formamos juntos, né, estudamos juntos, e aí foi o momento ideal, né? A gente já tinha adquirido muita bagagem de mercado, já tinha o plano de negócios maduro, e foi o momento que a gente tomou a decisão, e por toda essa história, né, e acho que essa relação com Campo Grande, principalmente familiar, aí a gente estabeleceu a nossa sede aqui, e é daqui que partiu toda a criação da Bem, o projeto, né? Então essa é a história aí da Bem ser fundada aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Que bacana, igual o John falou, né? Parte do Mato Grosso do Sul, mas mundo afora, né? A ideia Não, com certeza. é propagar essa ideia a todo nível nacional, né? E quem sabe internacional também. Com certeza, Léo, com certeza. Eu acho que a gente vai falar bastante disso e como isso é possível, né? Assim, a nossa solução, realmente a gente pensa ela para fora, no planejamento estratégico a gente já tem já bem organizado quando a gente vai fazer essa expansão, e realmente eu já passei, né, morei na Paraíba, morei em São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, então já passei por uma série de estados e conheci a realidade de mercado desses estados também, e como é possível e tem que acontecer dessa forma, né? Sim. Nasce aqui, mas com certeza a gente tem potencial e tem muita capacidade de entrar em outros mercados, né? Não só a nível nacional, até internacional também. Com certeza. E eu acho que é engraçado. A gente já falou sobre isso aqui em outro podcast. O pessoal pode procurar aí. Que fazer expansão no Brasil é uma expansão internacional. Né? A expansão no Brasil... A expansão no Brasil é uma expansão internacional. Cada região do país... né? O tamanho, cada região do país tem suas peculiaridades, tem seu jeito de fazer negócio, tem a sua maneira de se portar em relação aos negócios, né? Uhum. Então, se você não consegue absorver isso, ou se não consegue compreender isso bem, fica difícil de fazer uma expansão nacional. Então, quem aprende a expandir no Brasil, automaticamente está preparado para poder expandir para fora do Brasil também, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Emanuel? Falamos bastante. Falamos bastante sobre os desafios de expansão e tal. Eu acho que todo empresário sonha com a expansão, mas poucos empresários sabem realmente o que precisa para expandir, né? Toda a organização que é necessária, as garantias que são necessárias lá no outro mercado em que você quer chegar, como é que você garante que seu produto vai chegar, ou seu serviço vai chegar com a mesma qualidade que você faz aqui hoje, perto de você, perto dos seus olhos, né? Esse é um aspecto muito importante, existem métodos para isso, nenhum deles, não existe uma receita de bolo, mas existem métodos que a gente pode testar para poder fazer uma expansão, mas ela é um outro capítulo, né? E é muito importante que a empresa esteja madura, né, para poder trilhar esse caminho da expansão.
Perfeito. E esse é um ponto legal para a gente conversar esse bate-papo de inovação, de tecnologia, porque basicamente aqui a nossa força eles são mercados tradicionais, né? Eu saí do mercado tradicional, ainda a força é minha, por exemplo, do nosso grupo hoje é o mercado tradicional, acho que o Léo também é do mercado tradicional. Igual. E o mercado tradicional a gente sente a expansão como um aumento de custo, né? Porque a gente precisa gastar mais para a gente conseguir vender mais. Aumenta pessoas, aumenta estrutura. E a gente tem a tecnologia que tem uma expansão um pouco diferente. Então, duas perguntas. Como que vocês veem a expansão do ponto de vista tradicional e da tecnologia? E se é um híbrido, né? Se tem como negócios tradicionais surfarem da tecnologia para conseguir uma expansão que seja um pouco mais escalável, digamos assim. Olha, eu acredito bastante que a tecnologia sempre vai ser uma boa ferramenta. Ela não é a solução para tudo, mas ela é sempre uma boa ferramenta. E eu costumo dizer nas consultorias com os empresários, né, é que normalmente é uma equação, a equação é da seguinte maneira. Quando eu uso bastante tecnologia, né, e principalmente tecnologias autônomas, eu vou poder investir um pouquinho menos, ou vou poder aproveitar um pouquinho mais a mão de obra menos qualificada. Quando eu invisto menos em tecnologia, eu preciso de mão de obra muito mais qualificada para me entregar o mesmo resultado. Então, acho que a equação é essa. Quanto mais eu invisto em tecnologia, mais democrático fica a mão de obra que vai poder trabalhar ao redor daquela tecnologia, principalmente se ela for uma tecnologia autônoma. Agora, quando eu não invisto em tecnologia, né, eu preciso de muita sabedoria, eu preciso de muito conhecimento agregado, eu preciso de uma mão de obra altamente especializada para dar conta de produzir o mesmo resultado que a tecnologia, as ferramentas de tecnologia me entregariam. Então, é esse binômio, né? A gente chama de binômio na matemática, esse binômio. Se eu invisto mais em um, eu vou poder ser mais democrático em outro. Nem vou dizer investir menos em outro, porque, considerando a situação do mercado de trabalho, eu acho que quanto mais acessível é a posição de trabalho, a posição aberta, mais fácil é para você contratar ou para achar alguém que consiga se adequar àquele ambiente. Então, eu vejo a tecnologia dessa maneira, como ferramenta. Pensando em expansão, quanto mais eu invisto em tecnologia, quanto mais dados eu tenho à mão, quanto mais tecnologia eu tenho na mão, eu vou ter capacidade de ser mais flexível na minha seleção de mão de obra. Se eu não tenho tecnologia ou tenho pouca tecnologia, eu vou precisar de uma mão de obra muito especializada para poder me entregar bons resultados, bons números, uma boa gestão e, enfim, fazer uma boa expansão. E aí entram todas as complexidades, né? Tenho menos tecnologia, vou precisar de programas de treinamento recorrente, de capacitações recorrentes, de avaliações de qualidade, para conseguir manter o mesmo nível de serviço que eu entrego próximo de mim na minha expansão. Quando eu tenho ferramentas de tecnologia, normalmente eu consigo produzir índices, KPIs, que me ajudam a administrar isso à distância, né? Então, eu vou conseguir olhar para o meu negócio à distância e já ter uma ideia da saúde dele, já ter uma ideia do nível de excelência, do nível de entrega, porque eu estou usando ferramentas de monitoramento que são tecnológicas que me permitem fazer isso de maneira remota. Então, a tecnologia, o emprego da tecnologia, ela pode mudar o modelo de gestão de uma empresa e permitir, sim, viu, William, que vocês façam expansão, que você tenha controle daquilo que você precisa controlar, né, dentro do processo de gestão de uma empresa, de uma maneira remota. Sim, Nem tudo pode ser feito de maneira remota, mas bastante coisa pode ser feita de maneira remota. Excelente, João. E assim, é interessante, né? Só complementando, acho muito inteligente a pergunta, né, William? E a tecnologia, como o Dilon colocou, acho que ela traz a possibilidade de você ver um novo modelo, né? Então, isso é interessante, né? Você modelar aquele negócio, aquela empresa de uma outra forma, olhando a tecnologia como um suporte, né? Então, acho que esse é o grande caminho, né? Além dela também dar a oportunidade de você enxergar problemas ocultos, inclusive, né? Acho que a BIM, ela tem entrado muito nesse campo, né? Assim, a gente trabalha com inteligência de dados, né? E é interessante como o que a gente tem visto, né? Normalmente, a gente, numa conversa seja num negócio tradicional ou não, né? Muitas vezes os problemas que são colocados à mesa são aqueles bem conhecidos, né? E uma vez que a gente começa o trabalho, surgem vários outros ocultos que não estavam à vista do empresário, daquele negócio. Então, ou seja, a possibilidade de um novo modelo, ela se torna ainda maior, né? Porque além daqueles problemas conhecidos terem a possibilidade de serem resolvidos, você consegue descobrir novos e ainda assim dar mais um outro passo, né? Então,
Acho que a tecnologia te permite enxergar um pouco além do que daquilo que está sendo visto, né? Tem uma história da BEM que eu gosto pra caramba. Foi a primeira, foi que eles me contaram quando a gente começou quando eu fui conhecer o produto deles. Eles começaram com monitoramento de energia, né? Do relógio para dentro. O monitoramento do relógio para fora muita gente faz, mas do relógio para dentro ainda são bem menos pessoas que conseguem fazer isso. E eles estavam fazendo isso numa construtora e depois de 20 dias fazendo análise dos gastos de energia, né, de onde é que a energia estava sendo utilizada dentro do canteiro de obras, eles chegaram com o resultado para o dono da construtora e falou, olha, 20% do que você gasta com energia está sendo gasto às 3 horas da manhã. O que está funcionando às 3 horas da manhã no canteiro? É isso aí. É isso que o Manuel falou, sobre ver problemas que antes você não conseguia não ver, que você não veria. E aí o cara falou, não, às 3 horas da manhã não tem nada funcionando aqui. Eu falei, não, tem, porque você está gastando energia, está tendo um pico de consumo de energia, começa às 3 da manhã e ele vai durante todo o dia até às 4 da tarde. E só esse pico aqui, que começa às 3 da manhã, é responsável por 20% da sua conta de energia. Caramba. Aí foi descobrir o que era. O bonitão que fica na grua, a grua é aquele guindaste que fica na coisa, né? Aquela cabine é quente lá no alto, ele tem um ar-condicionado. Ele programava ele para ligar às 3, para quando ele chegasse às 6 da manhã, a cabine tá bem fresquinha. Eu não acredito. É isso aí. É isso aí. É isso que a gente tá falando. descobriria, né? De jeito nenhum, tá lá em Eu cima. tava imaginando o que ia acontecer às 3 horas da manhã, agora eu consegui entender. Perfeito. Acho que o caso, né, Odilon, e é isso que a tecnologia permite, né? E é interessante que à medida que a gente vem expandindo a solução, e agora a gente começou com energia, mas agora é multissensor, a gente vê outras grandezas, consegue ver uma linha de produção, ou uma máquina, ou até mesmo um negócio sobre várias óticas, né? Não só a energia, mas também do ponto de vista da produção mesmo, do processo industrial, né? E é impressionante, a gente evoluindo como a gente tem identificado esse tipo de problema, né? A gente está com um cliente que é um grande frigorífico, né? Inclusive a equipe está lá agora, e aconteceu similar ao que o Odilon está falando, mas uma proporção muito maior, né? A gente está falando de um grande cliente, num centro de distribuição dele, né? Onde tem que conservar o alimento, né? E para ele, aquele centro de distribuição era referência, não tinha problema algum com energia ou com qualquer aspecto operacional. E colocou aquilo ali como uma proposta para trabalhar no pior caso, né? Os outros ele conhece. Acho um defeito aqui. É isso, pior caso. Cara, encontramos assim, tanto problema que realmente quando a gente apresentou, eles ficaram surpresos, executaram aquelas manutenções que a gente recomendou e conseguiram o resultado esperado. Não só a eficiência de energia, mas a melhora na conservação dos alimentos. Tá? Por isso que a gente vai no aspecto operacional também. E aí, inclusive, dado esse resultado, ele remodelou a equipe, o contrato que ele tinha de manutenção das máquinas por uma recomendação da BEM. Então, isso é interessante da tecnologia, né? Ela te traz a visão sobre problemas que você, às vezes, não está enxergando ali no dia a dia, né? Foge ao olho nu, né? E trabalhar com dados também. Tem um aspecto muito importante da solução da BEM que me chamou a atenção, né? Eu sempre gostei eu já falei isso também nas outras vezes que a gente conversou, o William sabe disso, eu gosto muito de me inspirar em outros setores da economia, em setores diferentes daquele que eu estou trabalhando. Então, quando eu vou trabalhar com restaurante, eu gosto muito de dar uma olhada lá nos conceitos do setor de moda. Né? O que a moda faz que pode ajudar o setor de restaurantes? Se eu estou trabalhando no setor industrial, o que eu posso captar, por exemplo, das startups, do modelo de trabalho, da ideação, da maneira como elas prospectam o mercado, para ajudar meu departamento de P&D no lançamento de produtos industriais. Então, de trazer conceitos de uma área para outra, de aproveitar aquilo que é bom de uma área para outra. Né? E o que a tecnologia da BEM permite fazer é mais ou menos isso. Então, eu começo analisando energia, né? E energia ao longo do tempo, né? Mas o que a gente pode analisar ao longo do tempo também? Folha, ponto. Então, se eu cruzo o meu gasto de energia com a minha folha de ponto, eu começo a ver se as duas coisas estão caminhando lado a lado. Então, a gente já viu alguns relatórios lá, funcionários entram, o turno começa às 7h30, 8 horas. As máquinas só estão funcionando a partir das 10. E aí eu não sei por que eu não consigo ser produtivo.
Lá na ponta, o gestor fala, cara, eu não consigo produzir, chegar naquela produção com essa máquina que eu tenho. Eu tenho que fazer um investimento aqui de X milhões de reais numa máquina maior, porque essa máquina não dá conta. Mas, na verdade, quando você olha para régua de trabalho, talvez uma modificação no padrão operacional, né, permitiria ele trabalhar durante 1h30 a mais na entrada e 1h30 a mais na saída. Mas isso não está acontecendo, por quê? Porque, por costume, as pessoas já chegam, passam no café, passam não sei aonde, ou chega, a máquina não está pronta para trabalhar, precisa passar por manutenção, sendo que ela poderia ter passado por manutenção durante a madrugada. E tudo isso vai corromper a produtividade daquela linha de produção. Né? Hoje, com essa solução da BEM, por exemplo, você consegue olhar para linhas de produção da indústria e dizer que o produto que sai da linha A é mais caro 30% que o que sai da linha B, porque a linha B produz menos porque foi ligada mais tarde, ou porque ela está consumindo mais energia porque está com problema de manutenção. Você consegue ter em tempo real quão mais caro é um produto dentro da mesma empresa produzido por máquinas similares, né? Em tempo real. Então, por quê? Porque a gente está cruzando dados, a gente está cruzando grandezas que antes não se cruzavam. Exatamente. Claro, né? Acho que concluindo essa etapa, né? O dado é muito valioso, né? A gente ouve falar bastante, né? Fala-se, né, do dado como novo petróleo, né? Então, e é muito real, né? Hoje, quem toma decisão, quem analisa dados para investir ou para tomar uma decisão importante no negócio, certamente está alguns passos à frente do que aquele que não utiliza, né? Justamente por tudo isso que a gente colocou aqui na mesa, né? Então, e a gente tem visto o quanto é importante isso, né? Pode monitorar uma jornada de trabalho de forma adequada, né? E realmente como que, onde não há tecnologia, isso não tem um padrão, né? E o empresário acaba perdendo, né? Ou investindo, tendo que colocar mais recurso aí de forma desnecessária. Máquinas que não estão na sua produção ótima ou no seu ciclo ótimo e poderiam estar, e aí isso compromete não só a energia, mas a qualidade do produto. Então, cara, tem inúmeras possibilidades aí que a gente tá abraçando com a tecnologia. E são tantos dados, né, William, que até eu tô com vontade de aplicar bem na minha empresa. Não, só para você ter uma curiosidade, hoje nós temos, e nós estamos começando, a empresa está pequena, acho que tem muito que avançar ainda, né? Hoje nós temos por mês 500 mil de registros de dados dos clientes nossos. Então, 500 mil registros de dados todo mês. Então, assim, muita coisa, ao mesmo tempo que tudo isso traduzido com inteligência, porque esse é outro ponto também, né? O dado por si só assim, você não consegue, não é palpável, né? Aquilo ali não é... Nada é igual a ideia, não vale nada se não for aplicável. Então, eu tenho que ter uma inteligência por trás e o grande ponto é fazer o dado virar informação, né? Esse é o ponto. Como é que aquele dado vira uma informação para o gestor, de modo que ele possa tomar uma decisão. E tem um ponto adicional que eu vejo hoje, não só o dado virar informação. O que a gente tem percebido na BEM é que a informação, para alguns negócios, ela está sendo uma parte do caminho, mas não o suficiente. O que o mercado está exigindo hoje é a ação, a solução. Então, ele quer vir do dado à solução. E aí que a gente está se posicionando também a BEM. Uma coisa, isso que você falou é muito importante, sobre o dado. O dado é o petróleo, mas o petróleo não precisa passar pelo craqueamento até virar algo ser refinado. E é o mesmo processo do dado. O dado precisa virar informação. Um dado que não vira informação não serve para muita coisa. Ele está lá, vira um depósito de dados e ele não vai servir para muita coisa. Ele precisa produzir inteligência, ele precisa produzir resultados. E ele precisa conduzir a ação. E esse é um outro aspecto que eu acho que, como empresário, né, a gente precisa dar uma olhada, porque às vezes o caminho para a ação ela passa por pessoas, passa por gente. Então, é muito comum, por exemplo, quando tu começa a dar consultoria em alguma empresa, você levanta algum dado que não é muito legal, você levanta alguma inteligência que não é muito legal, mas às vezes ela é importante para o negócio. Se ela não tá, se não é o dono, se não é o responsável direto que está em contato com aquela informação, isso não é muito importante. Uhum. Por quê? Porque aquilo vai trazer uma crise, né? Então, quantos negócios nossos, ou empresas nossas, que têm dados importantes, têm informações importantes, né? E que elas estão ali camufladas porque se eu descobrir, pode não ser tão legal assim, pode não ser tão bom. Então, essa seletividade na recepção das informações, do ponto de vista da gestão, do empresário, também é um problema, viu, William? A gente estava falando para produzir ação. Então, porque se eu não sei, eu não vou
não vou produzir solução. E talvez isso aconteça, é onde eu acho que os negócios tradicionais podem beber na fonte das startups, né? A gente ainda vive, principalmente os negócios tradicionais, vivem numa cultura de punir o erro. Tá? Então, fulano errou, vamos punir. Você vai ser mandado embora, você vai ser demovido do cargo que você está. Acho que mais importante do que punir o erro é consertar o erro. Né? E o setor de startup tem muito disso, né? A gente trabalha com erro sempre. Erra, acerta. Erra, testa, acerta, progride. Não acertou, volta e tenta de novo. Então, como a gente trabalha com o erro sempre, o setor de startups é muito menos punitivo em relação ao erro, porque a gente olha para o erro de uma maneira pragmática, né? Como o próximo passo para o acerto. Sim. E isso muda tudo. Por quê? Porque a gente você percebe que nas empresas de tecnologia, nas startups, você tem uma tolerância ao erro e uma predisposição a fazer o erro virar algo positivo. Né? Enquanto nas empresas tradicionais, eu fico tentando esconder o erro porque aquilo vai me trazer maus resultados. Pescoços vão rodar. Pescoços vão rodar. E quando essa cultura se instala, muito provavelmente você só vai descobrir um dado ruim, ou o efeito de um dado ruim, de uma informação ruim, quando ela já tiver dado errado. Então isso é muito ruim para o negócio, isso é muito ruim para o empresário. Eu acho que esse é um aspecto muito importante que a gente pode trazer do setor de inovação, de tecnologia, para os negócios tradicionais. A gente vê quão imprescindível é a tecnologia hoje em dia, né? A gente fica abismado, porque como nossas empresas são tradicionais, como você mencionou, né, William? A gente observa nos mínimos detalhes, mas mesmo assim a nossa percepção não é o suficiente. A gente precisa desse relatório, dessas métricas, né, para poder ter essa ação. Então, algo que antes era pensado ou discutido se inseriria, né, uma tecnologia ou não, hoje não tem que pensar, né? Tem que ver o grau de tecnologia que vai inserir. Já não é uma dúvida se vai ou não. Exato. E acho que para nós, empresários, né, existe muita... Quando a gente fala olha para a tecnologia, existe muita coisa que é mais do mesmo, mas existe muita coisa que é singular. Então, fazer essa separação do que é singular, daquilo que realmente importa, daquilo que te abre portas, daquilo que é trivial, commodity no mercado, do ponto de vista de tecnologia, é um aspecto importante. Então, hoje, vou te dar um exemplo. Farmácia. Vou contratar um software de gestão para minha farmácia, um software de gestão de vendas. Né? Existem softwares que fazem gestão da venda, do processo de venda em si, isso é benchmark, isso quase todos fazem a mesma coisa. Né? Alguns vão te entregar uma retaguarda, para você poder gerir aquela venda, poder fazer uma gestão. E isso também é benchmark. Mas poucos vão te entregar uma retaguarda que seja expansível, tá? Ou que vai te permitir expandir e ter um olhar singular por loja. Normalmente a expansão acontece e ela só te entrega um agregado. E o preço dos dois softwares é praticamente o mesmo. Entende? Então, às vezes eu consigo acessar ferramentas que vão me dar muito mais possibilidades pelo mesmo valor do que outras que vão me manter aqui, vão me entregar muito mais do mesmo e custam a mesma coisa, sabe? Então, o olhar do empresário para isso, para os objetivos do negócio dele, se eu tenho uma farmácia, uma drogaria, e eu planejo ter só a minha farmácia, beleza, ok, qualquer um desses softwares serve, inclusive o mais barato é o melhor. Agora não, eu tenho uma rede, ou eu planejo, estou partindo da primeira, mas eu já quero ter uma rede, quero ter 3 lojas. Né? Quais são os aspectos importantes para ter 3, para ter 10, para ter 50, 100 lojas? É importante eu ter uma visão agregada do desempenho delas, é importante eu ter um agregado do tipo de produto que elas vendem como um todo, mas é importante que eu consiga enxergar cada um unitariamente também, do ponto de vista de desempenho financeiro, do ponto de vista de mix de venda. Por quê? Porque se eu vou fazer uma gestão daquele ponto de venda como empresário, é importante que eu entenda qual que é o produto mais procurado naquela praça, naquela esquina. E a gente já teve alguns papos sobre isso, que o mix de produto pode mudar, né? Não só de um bairro para o outro, mas de uma esquina para outra. Se você está de um lado da avenida, você vende uma coisa, do outro lado da avenida, você vende outra no mesmo bairro, na mesma avenida. Exato. Então, eu preciso ser capaz de ter visão única também. E existem ferramentas tecnológicas que me permitem isso. Mas nem sempre, né? É essa ferramenta que eu tenho na minha mão.
E aí uma coisa que a gente já conversou também, que é quando eu vou partir para expansão, eu não posso ter que gastar muita energia para assimilar dados, para ter informação. A informação precisa estar clara, precisa estar on demand. Porque eu não posso ter que gerar um relatório de vendas de cada loja, um relatório de despesa de cada loja. Pedir para mandar para o contador, para ele fazer uma DR, para me entregar uma DRE no final do mês. Entendeu? Para saber o desempenho financeiro da minha loja. Eu preciso ter isso no 5º dia útil. E para ter isso no 5º dia útil, eu preciso ter algo que está conectado, que está dentro do sistema, que está parametrizado. Esse é só um exemplo, né, de como existem ferramentas e ferramentas. E hoje eu, como empresário, busco as ferramentas que me entreguem a maior quantidade de informações possíveis. Né? Às vezes, um investimento um pouquinho maior numa ferramenta melhor vai me entregar mais inteligência e vai ser o meu diferencial para poder expandir ou crescer com segurança, por exemplo. Esse, Odilon, acho que esse é um ponto legal para a gente trazer, que é a informação. E aqui vocês trouxeram a importância dessa informação virar inteligência para aplicação e para resolução de problemas. E essa questão ali do emocional das pessoas, que a cada momento a gente lida com pessoas, e o Léo, a gente solve essa questão, e pessoas têm percepções. Sim. E daí a gente fala até, quando a gente fala de marketing, sobre o mecanismo do problema, que é basicamente mostrar o quanto essa informação está fazendo ele sofrer, tá fazendo ele perder dinheiro, então a gente tem que meio que agravar o problema. A gente fala isso no curso de negociação também lá da escola, no negócio nosso paralelo, que tem que mostrar a dor. Mas o que eu queria trazer para vocês como pergunta é que com esse mar de informações, e por exemplo, a empresa que as informações que você fala, tem vários dados importantes, e a gente precisa gerar ações. A gente fala hoje, por exemplo, de growth hacking, isso, de experimentação, mas seleção também de ações. E daí eles criaram aqueles conceitos de North Star Metric, da nossa estrela guia, qual que é a métrica principal, as métricas de obsessão. Vocês conseguiram explicar pra gente mais como a gente tem essas várias informações, então como a gente começa? Quais informações a gente ataca primeiro? Quais dessas informações viram ação primeiro? Como a gente consegue pegar esse mundo de informação e fazer um plano de ação que a gente consiga executar? Porque vão ser executados por pessoas, né? E daí a nossa entrave, como organizar um time para atacar primeiro o que tem que ser atacado. Legal. Nossa, excelente pergunta, William. É o que a gente vê, assim, vou colocar na ótica da startup, justamente nesse desafio, como você colocou bem, de dar o próximo passo, né? Eu tenho informação e aí como que eu transformo isso em ação, né? E a gente hoje, nos nossos clientes, a gente tem vários graus de maturidade, né? Realmente tem empresas mais maduras que entendem a importância daquilo, como você colocou bem, né, William? Sabem, entenderam aquela dor e tem já a sua governança bem estruturada para colocar aquilo ali em prática. Então, isso vamos falar, o melhor dos casos, mas não é a maioria, né? E, em geral, quando a gente não chega nesse limiar, né, é muito importante para nós, a gente tem essa característica na BEM de construir em conjunto, né? É sutil a diferença, mas quando a gente está lidando com pessoas, né, você dizer o que tem que ser feito e você construir uma história em conjunto para que aquela pessoa que vai executar se sinta parte daquilo e sinta que ela também fez parte da construção do que tem que ser feito, isso é totalmente diferente. É sutil, mas a gente já percebeu que é um limiar. Se quem está do outro lado não se sentiu parte daquilo, você pode criar uma dor de R$1 trilhão, aquilo lá não vai para frente, porque ele não fez parte daquilo. Ele não comprou aquilo ali, não entendeu aquilo lá. Por mais que você tenha apresentado na sua ótica, né, uma dor, ele não entendeu que aquilo ali é uma dor, ele não fez parte, ele ainda não sentiu a dor. Ele não sentiu, Então o grande ou enxerga ela como uma ameaça. Ou enxerga como uma ameaça, como o Odilon colocou. Então, a gente tem esse ponto de trazer de forma sutil e ter o cliente como um parceiro de equipe. Ele é da equipe na prática. Ele não é um cliente que eu estou entregando algo e nós temos um muro aqui, eu estou aqui, ele está aqui. Não, está junto. Todo esse processo é muito transparente, é construído em conjunto, com muita escuta, ouvir demais, né? Então, ouvir se faz sentido ou não, muita crítica, justamente para trazer a construção conjunta que na prática né? Na prática, a gente conhece de dado, conhece de sistema, de inteligência, mas quem conhece mais do negócio ou de quem está lá, não tem quem conheça mais do que quem está lá. Então, tem que ser uma construção conjunta, não tem como. Então, ela tem que acontecer dessa forma. E eu acho que quando ela acontece, ela gera um engajamento. E aí a coisa começa a acontecer naturalmente. Quando o time fez parte,
o cliente, na nossa ótica, falando startup para o cliente, mas considerando uma equipe, e é mesmo, né? Quando ele fez parte daquilo, é natural, não tem esforço. O cara viu a informação e falou, é para fazer, vamos fazer. E ele vai lá e faz. Agora, quando não tem isso, e a gente já teve casos desse tipo também, é aquilo que eu falei, você pode mostrar a pior dor do mundo. Pode falar, cara, isso aqui é o pior problema que tem. O cara fala assim, tudo bem, não se transforma em ação. Porque não houve a construção conjunta, né? Então, é claro que acho que o ponto de partida para mim é esse, é o engajamento. Dali para frente, aí você vai ter várias métricas, né? Aí realmente a gente tem métricas de priorização, aí tem muitas conhecidas de mercado, matriz Gucci, do ponto de vista de negócio, né? Eu diria que se eu tivesse de focar em dados, primeiro, eu focaria nos dados de gestão. Cash is king, então vamos preservar o cash, o dinheiro, né, é rei do negócio, então o dinheiro precisa ser preservado, o caixa precisa ser preservado. Então eu focaria nos KPIs de gestão, né? Existem outros indicadores importantes? Existem outros indicadores que são muito importantes, mas do ponto de vista de negócios, a DRE, o resultado final lá é o mais importante. Então, o que compõe a minha DRE seria aquilo que eu focaria, pelo menos os 3 principais indicadores que compõem os meus custos, seriam os que eu vou manter no meu radar de maneira constante, né? Depois disso, colocaria as OKRs, né, que são os objetivos-chave. Isso aí é para onde o meu negócio quer ir, o que eu quero atingir em quanto tempo. Então, o modelo de OKR também é uma boa maneira de acompanhar dados. Você cria um indicador que é importante para o seu desenvolvimento e monitora ele. E hoje, né, não dispensaria de jeito nenhum, seria outro indicador que eu manteria no meu radar, é o nível de satisfação das pessoas com quem eu trabalho. Tá? Por quê? Porque isso é imprescindível para eu tirar qualquer problema do papel. Né? Para tirar qualquer plano do papel, eu preciso de pessoas, eu preciso de um time engajado. Então, eu teria um indicador que olha para pessoal no meu radar. Então, se eu tivesse de montar um cockpit hoje, William, respondendo objetivamente, gestão, OKR, que são estratégicos, e meus indicadores de pessoas. Esse seria meu cockpit para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Quantidade de produto, isso, não sei o quê, eficiência, etc. Também é importante, mas é um indicador que eu visitaria a cada 15 dias, a cada 30 dias. Agora, aqueles que têm que estar no meu radar o tempo todo seriam indicadores que têm a ver com satisfação de pessoas, tanto as minhas quanto as de fora. Né? O empresário, às vezes, também comete esse, eu quero que os meus funcionários, os meus colaboradores, as pessoas com que eu trabalho, sejam felizes. E aí, mas será que o seu cliente está feliz? Eu monitoro interno, mas não monitoro externo. Tem que ser os dois. Não é um ou o outro, é um e o outro. Né? Então, um NPS, monitoramento do grau de satisfação do cliente, esse é um aspecto muito importante, principalmente numa economia... A gente já falou sobre isso, uma economia pequena, né? Quão rápido para as pequenas empresas, quão rápido você consegue estragar seu mercado. Verdade. Né? Basta uma reclamação por semana... E pronto. Uma reclamação por semana é o suficiente para você estragar seu mercado em 6, 7 meses, você já não tem mais clientes. Você tem uma rede aí de 150 mil pessoas que não querem seu produto por causa da má repercussão. Então, é isso que se eu tivesse de montar um cockpit, seria esse, né? Cockpit de gestão, os dados necessários para a gestão, OKRs, dados estratégicos, do que eu pretendo alcançar em relação à minha empresa, e monitoramento de pessoas. Por quê? Porque pessoas é imprescindível. E aí eu tenho um papozinho com as pessoas em relação à tecnologia. Né? Se você trabalha numa empresa, se você é colaborador de uma empresa, não enxergue a tecnologia como uma ameaça. Ela é sua parceira. Tá? As ferramentas tecnológicas são parceiras. E se você enxerga ela como uma ameaça, muito provavelmente é você que vai perder o emprego por causa dela. Essa que acaba sendo a grande verdade. Se você vê como monstro, vira um monstro. Exato. Se você enxerga a tecnologia como um monstro, muito provavelmente é você que vai perder o emprego por causa dela. Porque é assim que as coisas funcionam. Né? Eu tenho um exemplo bem legal lá da startup. A gente tem uma área de EdTech e a gente construiu em parceria com os fornecedores nossos uma ferramenta para melhorar o desempenho dos alunos no Enem. Então, depois se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais sobre o SESI e a Prova Mais, fazer um merchan aqui,
O SESI Aprova Mais é uma ferramenta que foi desenvolvida aqui pelo SESI Mato Grosso do Sul, junto com os fornecedores, utiliza inteligência artificial, Deep Learning, para ajudar os estudantes a melhorarem suas notas do Enem. Bacana. E a gente consegue entregar, falando em dados, a gente consegue entregar, por exemplo, para o professor, na sala de aula, qual é o grande gap de aprendizado do aluno, qual é o grande gap de aprendizado da turma, qual é o grande gap de aprendizado da escola. Então, eu tenho todas essas visões. Eu tenho desde o nível granular de cada aluno. Então, não é história, não. Ele tem deficiência em história do Brasil na parte de história moderna. Ele tem a deficiência dele, o que ele tem mais dificuldade é matemática, em operações logarítmicas. A gente consegue chegar nesse nível para saber de complexidade, para saber entender aquilo que o aluno consegue aprender, ou aquilo que ele já consegue aprender, ou que está mais sedimentado ou não. E a gente consegue, inclusive, gerar uma previsibilidade da nota que ele vai tirar no Enem. Hoje, baseado no conhecimento que ele tem hoje, a gente tem 90% de certeza que ele vai tirar uma nota X no Enem. Se ele tem que ralar mais ou se ele tem que... Exatamente. Então, é uma ferramenta que ela é autoguiada. Hoje, o aluno do SESI pode baixar ela no celular dele, pode utilizar ela como um estudo complementar em casa, né, e fazer isso autodidata, né? Mas qual que seria o legal? O legal seria o professor pegar essa ferramenta, conseguir olhar para ela e falar, cara, minha turma tá assim. Eu tenho esse gap aqui, que quase todo mundo tá com esse gap, eu vou dar uma aula especial sobre isso para cobrir esse gap. E vou melhorar a qualidade desse conhecimento aqui, dessa matéria em específica, desse assunto específico para as minhas turmas. Ele hoje tem essa informação na mão, mas não nas nossas escolas, mas nas outras escolas que têm dificuldade para adotar tecnologia, né? O SESI é conhecido por adotar tecnologia de maneira muito mais fácil. Mas nas outras escolas, quando a gente conversa com outros players do setor de educação, o pessoal tem medo. Fala, pô, se eu colocar essa ferramenta na sala, daqui a pouco eu não sou necessário. Né? Quando, na verdade... Vê como uma ameaça, igual você falou, enxerga né? como ameaça. Quando, na verdade, a ferramenta permite a ele focar naquilo que é importante. Entregar o melhor conteúdo que é realmente necessário, que realmente vai produzir resultado na vida daquele aluno ou no desempenho daquele aluno no vestibular. E uma das razões da gente ter construído essa ferramenta, né, o SESI tem aqui em Mato Grosso do Sul, tem o nosso lema, a nossa missão é produzir grandes homens, grandes pessoas. Né? Não é produzir um médico, não é permitir que você chegue no vestibular e passe para a medicina. É permitir que você chegue, passe para a medicina e seja o melhor médico possível da sua turma. Desenvolver grandes pessoas. Então, passar no vestibular é só uma parte desse processo. Tem outros valores que a gente quer ensinar, tem outros valores que a gente quer passar, que está relacionado a resolver problema, conseguir trabalhar em equipe, né, ser liderança, ser formador de opinião, são as habilidades que são necessárias nesse mercado de trabalho que se avizinha, são interpessoais, relações interpessoais. Então, a escola está preocupada com isso também. E por muito tempo a gente só falou de vestibular dentro das escolas. Então, por que não deixar a inteligência... Né? Até hoje. Então, por que não deixar a inteligência artificial ajudar com o vestibular, que é uma parte do caminho do aluno, para a gente focar nas outras coisas que são realmente importantes. Claro. Então, essa é uma das ideias por trás desse projeto, né? Desenvolver uma ferramenta, utilizar a inteligência artificial, utilizar muita informação poderosa, para que a gente chegue mais fácil naquilo que é benchmark, naquilo que é certeiro, e a gente realmente desenvolva aquilo que é o importante. Eu acho que vocês vão concordar comigo, não sei, vamos ver. Eu uso muito pouco da minha formação. Né? No meu dia a dia, tem 20 anos de carreira, 20 e poucos anos de carreira, eu uso muito pouco da minha formação, uso muito mais daquilo que eu aprendi na vida, aprendi nas minhas conversas, no relacionamento, do que o que eu aprendi na faculdade. E no papo com alguns dos meus amigos, essa parece ser uma crescente. Então, por que a gente gasta tanto tempo, tanta energia, quando a gente olha para a educação dos nossos filhos, no conteúdo pragmático, Sim. Né? E a gente se esquece do desenvolvimento interpessoal, socioemocional. E esse é um ponto positivo, né? Um ponto que a gente analisa é que quando você talvez seja numa configuração vou falar da faculdade, antes da faculdade, depois da faculdade, talvez a faculdade seja um diferencial. No próximo nível, todo mundo tem a faculdade. Sim. Então, a concorrência já começa a estar mais balizada. Então, diferencialmente é o socioemocional. Aí, complementando o Odilon aqui, né, o William, Léo,
O Odilon falou sobre a questão o papel das pessoas diante da tecnologia, né? E falou muito bem aí do cockpit, né? É só um ponto quanto à liderança também, né? Como que é importante o empresário, nós como líderes, comunicarmos de forma intensa e incansável o propósito. Acho que a missão do empresário, do líder, é gerar propósito. Aí, deixando bem específico, né? E principalmente do ponto de vista de tecnologia, né? Tem uma indústria que a gente está atendendo, ela já tinha um certo grau de tecnologia, inclusive de automação, e ela tinha uma tela ali, né, da máquina disponível para o operador operar, e a gente achou, inclusive, muito interessante, né, já um certo grau de evolução de tecnologia. Né? E a gente acompanhou a rotina do operador, e num dado momento, a máquina alarmou. E ele colocou uma informação, foi preenchendo as informações, e a gente questionou sobre aquela informação. E ele respondeu para nós o seguinte, ele falou, cara, eu não sei o que é isso, eu estou preenchendo só para passar para a próxima tela, para que eu possa colocar a máquina em produção. A gente olhou aquilo e, assim, nós, por conhecer de tecnologia, já sabíamos o grande valor daquilo. Se alarmou, tem algum motivo, né? E aquela informação que é colocada ali é super importante para a gestão e o desdobramento para que aquela máquina tenha a máxima eficiência possível. Mas, na prática, o colaborador não sabia o propósito daquilo. Ele não sabia o que era aquela ferramenta e ele preencheu só para pular para a próxima tela e a máquina funcionar. Então, aquilo ali gerou uma reflexão muito profunda na gente. Falou, pô, quem é o líder desse colaborador? E quem implementou esse projeto? Como que comunicou esse projeto, né? Gerou o propósito? O pessoal entendeu realmente o que essa tecnologia vai trazer para a indústria, para o processo dele, para o processo como um todo, né? Então, aquilo ali a gente voltou, cara, bem reflexivo daquele dia, tava numa etapa de diagnóstico, né? Mas reforçando o nosso propósito enquanto líderes e principalmente nós enquanto startup na implementação de uma solução, como é importante comunicar para todos os níveis o propósito, o porquê daquilo, quais as vantagens, o que aquilo ali vai trazer de benefício. Parece simples, né? A gente fala disso, de liderança comunicar propósito, né? Uma coisa mais genérica, mas não é assim, é uma coisa muito importante, né? E realmente a missão do líder é essa, né? Em especial na tecnologia, como é algo muito novo, né? Ainda mais, como o Odilon colocou, há uma série de receios sobre tecnologia, muita gente tem medo, acredita que isso vai trazer mais mal do que bem. Então, eu acho que diante de todo esse contexto tecnológico que a gente vive hoje, como é importante o papel do líder, do empresário, do gestor de projeto, enfim, de quem Sim. quer que esteja nessa cadeira de comunicador ali para as equipes, como que ele precisa gerar o propósito. Né? Eu acho que mais do que nunca, em especial na tecnologia, ter o líder. E quando eu falo líder, é o que eu falei, independente da função, né? Pode ser um gestor de projeto, alguém que esteja ali acompanhando uma implementação, ele tem que ter muito forte essa missão dele enquanto gerar o propósito e todas as pessoas saberem o porquê estão fazendo aquilo, porquê da tecnologia, que benefícios, vantagens, como eu falei, né? A gente fala muito de tecnologia, só que tem esse fator mega importante que são as pessoas por trás, né? Então, você usou muito a palavra e eu também vou bater nessa tecla do porquê, né? A gente tem que sempre explicar o motivo de a gente estar fazendo algo, desenvolvendo um projeto ou criando algo, desenvolvendo algo dentro. Então, a gente tem que, igual você mencionou, o líder ou o gestor de projeto, ele tem que explicar o motivo que ele está implementando aquilo. Olha, vamos fazer isso porque vamos chegar em tal ponto. Vamos desenvolver essa ideia porque no futuro vai acontecer isso. Então, a equipe tem que ter essa clareza, né? Do porquê das coisas. Porque senão, igual o exemplo que você deu, a pessoa estava lá, ela não sabia, né, o motivo daquele apito, né, do sistema e simplesmente passava a etapa sem entender o real motivo. Então, talvez foi uma falta de explicação, uma falta de propósito do motivo, do porquê ele teria que, né, aplicar aquilo lá ou não aplicar, então... Isso aí. E tem que ser incansável, acho que ele deve ser incansável em comunicar o propósito, né? E não fazer isso, pensar que isso é uma tarefa única, uma única vez, tem que ser recorrente, com força, com intensidade, e ter também a noção de que, e ter essa sensibilidade, né? De que muitas vezes quem está do outro lado precisa enxergar de um ponto de vista, muitas vezes de outro, de forma repetida. Claro. E como o Odilon colocou, né, não enxergar, muitas vezes,
um erro como um problema, trabalhar de forma punitiva, mas sim de forma construtiva, o erro como um caminho, né? Então, Eu tenho uma outra visão sobre isso, viu, Emanuel? Tem uma outra visão sobre esse aspecto aí. Eu acabei conhecendo esse conceito depois, né, trabalhando com software, entendendo o que chama UX, experiência do usuário, né? Mas eu já trabalhava o UX muito antes lá no Burger King, quando eu era gerente de loja no Burger King. Como é que eu trabalhava o UX lá? A gente tinha uma política de organização do estoque, tinha uma maneira de... Por quê? Porque eu precisava contar o estoque todo santo dia. E quem contava era eu. Então, se aquele estoque ficasse bagunçado ou ficasse com muitos sacos abertos, né, desmembrados, eu ia ter muito mais trabalho para contar. Então, eu precisava achar uma maneira de organizar aquele estoque para que ele ficasse fácil de eu fazer a medição no final do dia, porque eu tenho que contar na chegada, tenho que contar na troca de turno e tenho que contar na saída. Você sabe como é que é. Então, a gente criou uma maneira de organizar o estoque. Uma maneira, por exemplo, de pegar as caixas de copos, por exemplo, e abrir essas caixas de copo. A gente rasgava parcialmente a tampa da caixa, cortava com estilete. A gente criou uma maneira de organizar o estoque para que ficasse mais fácil de contar, né? Todos os funcionários faziam isso. Por quê? Porque em algum momento alguém ia ter que contar estoque. Quando não fosse eu, seria o funcionário. E todo mundo já sabia que isso que em algum grau isso ia comprometer o tempo que você gastava para contar o estoque. Então, eu acredito que é muito, do ponto de vista de gestão, quando a gente olha para o gestor, né, é uma responsabilidade dele que essa informação seja fácil. Do propósito. Exato. O propósito tem que estar claro, mas ele precisa pensar objetivamente para que essa informação, ou o porquê, ou como imputar essa informação, que ela seja de uma maneira mais simbiótica possível. Mais simbiótica possível. Porque sem esquecer o como. Sem esquecer o como, porque às vezes o como não casa com a jornada daquilo. Você precisa conhecer bem seu negócio. Você precisa, no caso de uma linha de produção, você precisa ir para a linha de produção e trabalhar um dia do lado do cara. E entender por que ele está querendo passar para frente. Mas quando tem o propósito, eu concordo contigo, Odilon. O ciclo volta. O feedback acontece, né? Ele tem quem está operando, ele se sente confortável para trazer de volta, porque o cara ele pode também não estar se sentindo confortável. E como você falou também, o gestor não faz essa função, né? De não enxergar o que está acontecendo. E aí, mas o gestor precisa sair do escritório e ir para a linha. Concordo. O gestor precisa sair do escritório e ir para a linha de produção, ir para a operação e entender como é a realidade. Sem dúvida. Porque o dia que ele trabalhar do lado do operador de máquina lá, entender como é que a rotina dele é corrida, ele vai entender por que o cara passa aquela tela para frente, por que ele quer se livrar daquela tela, que às vezes é muito importante. E aí ele vai arrumar uma maneira de incluir aquilo na rotina, uma maneira inteligente de incluir aquilo na rotina. Eu tenho um case bem legal de uma startup de um amigo meu. Ele mexia com referenciamento, né, indicação. A startup dele era uma indicação, era um produto de fidelização para o varejo e indicações. Então, toda vez que alguém indicava para alguém, ganhava um bônus dentro da plataforma para trocar lá dentro da empresa, e você criava uma comunidade ali de fidelização para a marca. Nós contratamos essa ferramenta, e quando eu fui contratar a ferramenta, conversar com ele a primeira vez, ele falou, não, é o seguinte, você vai implantar esse software aqui, ele vai rodar na retaguarda do seu software principal, e aí você vai pedir para o cara colocar o celular dele. Quando ele falou isso, eu falei, pô, gostei dessa ideia. Por quê? Porque eu já tinha visto todos os softwares de mercado de fidelidade. Já tinha conversado com os principais players nacionais. Todos eles pediam CPF. E o CPF, ninguém passa, cara. Porque o cara morre de medo de alguém fazer alguma coisa com o CPF do cara. Ou seja, eu tinha um programa de fidelidade que não conseguia fidelizar porque eu pedi o documento que o cara não quer entregar. E aí, esse foi a primeira startup que pediu o telefone. Falei, pô, o telefone a galera passa. E eu falei, tá, mas como é que você amarra no telefone, o telefone no CPF? Não, depois eu mando um SMS para ele termina de preencher o cadastro, ganha um bônus de X reais para gastar dentro da sua loja, e aí você fica com o cadastro completo. Mas o primeiro, a raiz é o telefone. E tem outro, eu tenho um contrato, lá na 2015, eu tenho um contrato com a Embratel de X mil SMS por mês. Então, eu envio por SMS. Mesmo que ele me dê o telefone dele, que ele não baixou meu aplicativo ainda, ele já está participando do meu processo de fidelidade. Eu fico mandando push para ele via SMS. Entendeu? Cada compra que ele faz na loja, eu consigo monitorar via o número de telefone. E quando ele for para dentro baixar finalmente o software, o aplicativo, e tiver usufruindo da plataforma, eu aproveitei todo aquele coisa. Ou seja, ele trazia a possibilidade de encontrar meu cliente mesmo antes dele baixar meu aplicativo.
por causa do telefone. Ou seja, ele mudou a raiz de cadastro, né? E conseguiu entregar uma coisa que nenhum outro plano de fidelidade entregava na época, que é acessar o cliente antes do cliente ser realmente o cliente fiel. Legal. Né? Então ele ganhava um lead, você ganhava uma oportunidade de esquentar o lead utilizando o telefone. E aí, beleza, passou 6 meses, ele voltou lá e a gente ficou negociando. Enquanto a gente negociava, ele me contou um case e esse case é maravilhoso. Ele falou assim, olha, porque ele queria instalar um software de retaguarda, porque esse software bloqueava a tela de fechamento de caixa, se o cara não informasse o telefone, ele criava restrições para informação, para obrigar o atendente a informar o telefone. Né? Ele falou, eu falei, mas o atendente é meio, né, desconectado, às vezes o cara não segue o processo, ele não pede o telefone do cliente. Ele falou, não, mas eu consigo criar uma trava que você só consegue fechar a conta se o telefone for imputado. Eu falei, cara, trava para fechar a conta nunca é bom. Começaram a criar telefones. Exato, vai começar a criar telefones e trava para venda nunca é bom, você sabe disso. Trava para venda, você cria desistência de compra. Então, não era um caminho legal. Eu falei, não, cara, a gente precisa achar outra situação. Aí eu lembro que ele colocou um CAPTCHA, né? CAPTCHA é aquelas letrinhas que você precisa preencher, quem não sabe aí. CAPTCHA é quando você tem que preencher as letrinhas que são desenhadas e tal. Ele colocou um CAPTCHA lá de 18 itens, porque aí o cara tinha que fazer... E criou uma série de mecanismos para poder forçar o atendente a pedir o telefone da pessoa e aumentar o nível de cadastro, que naquela época estava na casa dos 30%. De cada 100 clientes que passavam na loja, 30% davam o telefone, que já era bem maior do que com o CPF, que era lá na casa dos 5%, 7%. E aí, ele teve um case em São Paulo que 70%. De cadastro. 70% dos clientes passava, o número de cadastro lá foi, assim, espantoso. E aí ele falou, poxa, eu preciso lá ver o que está acontecendo. Como é que esse cara conseguiu aumentar tanto os cadastros na padaria dele lá? Um cliente numa padaria, comprou o software dele, e ele chegou lá, foi aprender com o cliente. E é aí que eu falo do UX, do cara tá na operação. O dono da padaria comprou um tecladinho USB daquele numérico, que custa R$15 lá na Santa Efigênia. Hoje deve custar 10. Só tem os números. Plugou no caixa, deixou aquele tecladinho em cima do balcão, cliente. Virado pro cliente. E quando o cliente passava, ele falou, digita seu telefone aí. Pronto. O cliente não precisava nem falar o telefone em voz alta, com medo de alguém pegar o telefone e anotar. Aí é mais rápido ele digitar ali é mais também. rápido, digitava, digita o telefone aqui que você já tá no nosso programa de fidelidade. O cara digitava. Que legal. Então um tecladinho de R$15 resolveu o problema que ele estava tentando resolver com trava no sistema, com CAPTCHA, com isso, com aquilo. Então, por quê? Porque eu adequei a jornada. Comportamento. Eu peguei o meu produto e alinhei ele com o comportamento natural do meu cliente. E aí, quando a gente olha para a produção, viu, Manuel? Existem N oportunidades. Eu vejo isso nas nossas organizações o tempo todo. Tem N oportunidades para a gente adequar os processos da empresa ao comportamento natural. E quando a gente faz isso, não precisa de ficar monitorando. Vai ser natural o cara ir lá e colocar as informações que você precisa. É aquela ideia da chaleira, né? A chaleira tem um espaço para você colocar a mão e você já sabe. Porque é adaptado ao nosso comportamento. Ninguém vai colocar lá no inox porque tem um espaço para você pegar. Essa é a ideia que a gente tem que pensar em facilitar os processos. Mas usando até a analogia que vocês trouxeram, tem uma frase que é bem interessante, que é quando você não... A cadeia de liderança e de processo, ela tá sempre ali. E ela nunca tá vazia. Então, se o gestor não tá ocupando essa função, alguém tá. E às vezes é um supervisor que fala, não, isso aqui você resolve rapidinho ali, vamos tocar a produção, porque senão se parar eu me ferro. Sim. Então, assim, é importante a gente sempre mapear o comportamento e a jornada para ter melhores decisões. Mas até trazendo um pouco dessa questão de tecnologia, de implantação, a gente falou ali do Cockpit. A gente sempre olhar a primeira empresa, olhar a gestão, olhar a equipe, olhar a performance. Eu queria trazer para vocês para a gente bater um pouquinho a bola na questão de retenção de clientes, né? É um ótimo Quando a gente pega dados para crescimento de empresas, a gente fala muito de dados de performance. Então a pessoa fala de ROI, de CTR, CTC, mas poucas pessoas falam da retenção do cliente propriamente dita. E quando a gente fala de growth hacking, que está na moda, vocês já são desse mercado, a retenção é a métrica de crescimento de negócios. Então, se você não tem retenção, o teu negócio não cresce. Então, como que vocês analisam as métricas de retenção
no grau de importância de uma operação. Hoje você fala de produção, de performance. Mas hoje você pensa em retenção ou não, porque não é a questão necessariamente de vendas, né? Mas no seu negócio com o cliente, como que você analisa métricas de retenção para você? Sem dúvida, William, assim, isso é importantíssimo. A gente vende tecnologia, né? A gente vende um software, né? Um hardware mais software, né? Um software como serviço, mas tem retenção, né? O nosso produto ele tem a recorrência, né? Mas ele tem um contrato com tempo determinado. E a gente mede, sim, as renovações, né? Então, isso é fundamental e faz todo sentido e é muito importante. Então, e assim, o que a gente vê, né? Isso é um desafio constante. Acho que por mais que você melhore e cresça, é constante. Cada cliente que você perde é uma reflexão, né? Para nós que temos a indústria como cliente, né? Então, é um público mais seleto ali. Então, cada um que sai, você tem que ter uma boa reflexão a respeito disso, entender o que você pode melhorar para reter, né? Então, retenção é super importante. Falando do ponto de vista da ABEM, acho que o Odilon pode trazer muito mais, reforçar muito mais, mas a ABEM a gente tem uma vida ainda muito... Nascemos há pouco tempo, né? Mas o que a gente tem percebido que tem trazido retenção para nós e mais longevidade nos nossos contratos é realmente a qualidade da entrega, né? E não só, quando eu falo qualidade da entrega, não é um produto que gere valor para o cliente, né? Isso a gente já percebeu. Não é só o cliente consumir o software da ABEM, entender que aquilo ali gerou um resultado para o processo e ok. Mas, na verdade, como isso ocorre, né? Como a gente construiu, como a gente implementou aquele software, como que nós fizemos desde o diagnóstico até a entrega de valor, como que nós atendemos o cliente na dúvida dele, no momento que ele nos chamou, né? Então, esses detalhes do como, né? Eles são super importantes também, são métricas que também têm que ser medidas para a gente Na hora buscar... de ter o cliente não é só tecnologia, precisa de gente, né? Gente, cara, assim, e muito, como eu falei, é complexo, né? Assim, é algo que a gente está o tempo todo processando isso, entendendo os porquês, né? Cara, por que deu certo aqui, por que aqui não deu? Cara, como que a gente consegue melhorar esse ponto que foi uma fragilidade identificada? Então, acho que... E só antes de passar para o Odilon também, esse é um ponto inteligentíssimo a pergunta, né, William? Porque muitas vezes a gente está buscando fora, estou querendo vender mais, né? E aí, muitas vezes eu não estou com uma boa estratégia de reter o cara que já está comigo, né? Então, cara, é uma coisa que tem que ser vista antes mesmo da venda, né? A minha carteira, como ela está, o que eu consigo fazer de melhor para manter essa minha carteira, né? Antes mesmo até de eu sair num processo agressivo de vendas, né? E como que funciona essa parte de implementação? Por exemplo, fiquei com uma dúvida. A gente implementa esse software e em quanto tempo você espera que quem adquiriu possa utilizar da maneira correta no pensamento de vocês, por exemplo? Excelente pergunta, Léo. Hoje a gente tem a implementação, ela tem um ciclo, ela começa com um diagnóstico, isso é muito importante. Então a gente faz um diagnóstico completo daquela unidade, né? Então, primeiro, para fazer a implantação e também para oferecer recomendações que vão além, inclusive, da implementação do software da ABEM. Então, que é os problemas que a gente não vê, seriam essa a ideia. Isso, a gente exatamente faz esse grande diagnóstico. Mas hoje, em torno de 90 dias, de 60 a 90 dias, o cliente já está utilizando a ferramenta de forma plena e conseguindo ter valor a partir dela, né? Legal. E os nossos contratos hoje são contratos de 18 meses, né? Entre 12 e 18 meses, né? Uhum. Mas, como eu falei, ao longo do contrato, a gente já tem o nosso ciclo de avaliação para que ele se mantenha, né? E a gente evite uma rescisão ao final dele. Eu acho que precisa ficar claro, né? Adquirir cliente é muito mais caro do que manter. Então, adquirir um novo cliente, não perca cliente. Cliente é ouro. Né? Não perca clientes, mantenha seus clientes. Por quê? Adquirir um novo cliente custa caro, né? O custo de atração de novos clientes, dependendo da operação aí, é gigantesco. Então, não perder clientes é fundamental. Mas, para manter o cliente, né? Estratégias de manter o cliente, acho que passa muito a pergunta que o empresário precisa fazer é: como eu me mantenho relevante para o meu cliente? Porque eu acho que não tem uma relação mais democrática do que a relação cliente e fornecedor, né? Cliente e o empresário. Porque ela é democrática.
se ela não tiver relevância, se ela não tiver valor, ela é rompida. E ela é rompida porque ela tem um envolvimento, uma importância financeira envolvida naquilo, né? Então, a pergunta que o empresário precisa fazer é como é que eu me mantenho relevante para o meu cliente? E isso passa por um processo de entendimento do meu cliente ou dos meus clientes, né? Dependendo do projeto, do meu produto, se eu tenho um produto B2C, se eu tenho uma rede de farmácia, de drogarias, por exemplo, o meu cliente é o cliente final, né? Então, como é que eu me mantenho relevante para esse cliente final? O que mudou na rotina dele pós-pandemia? O que muda na rotina dele quando faz frio? O que muda na rotina dele quando chove? Para eu me manter relevante nessas ocasiões aí. O que muda na rotina dele quando ele faz aniversário, quando ele fica mais velho? Como é que eu me mantenho relevante para ele depois de uma determinada idade? Então, esses aspectos, eu acho que são aspectos importantes que o empreendedor precisa conceber para manter, para pensar numa estratégia de retenção de clientes. Porque eu não acredito em receitas de bolo, tá? Não acredito num programa de fidelidade único que vai manter tudo, não vai. A adesão vai ser bem baixa. Mas quando eu compreendo realmente a jornada do meu cliente, como é que ele chega até mim e como os interesses dele mudam no meio do caminho, eu consigo traçar boas estratégias de retenção. Então, quando eu olho, por exemplo, para a indústria, né? Quem são os meus clientes? O gestor da indústria, o dono da indústria, é o meu principal cliente. Como é que eu mantenho o valor para ele, né? Mas eu preciso lembrar também que eu tenho um segundo cliente, que é o supervisor de manutenção, que é o supervisor de operações, é o cara que lida com o meu software no dia a dia. Esse cara é meu cliente secundário. Como é que eu também mantenho o valor? Por quê? Maior parte dos casos de extração de software é detração, cara, da operação. Às vezes, pro cara que contratou o software, ele foi lá, fez o contrato, se depender dele, ele vai renovar seu contrato para você 10 anos, porque ele vai continuar olhando pro seu cockpit lá e falando tá tudo ok. Sabe quando que essa situação muda? Quando o cara da operação fala assim, isso aqui tá atrapalhando demais, isso aqui, eu podia estar produzindo 30% a mais, mas eu tenho que ficar parando para cuidar desse software aqui. Uhum. E é quando o cara vai falar, então manda cancelar esse negócio, manda cancelar o contrato. Então, eu tenho um cliente secundário dentro da minha... Mas se eu não entender que eu tenho esse cliente secundário, eu vou perder. Eu estava conversando com um cara, uma startup proeminente aqui do estado, que trabalha no agro. Entrar na propriedade não é difícil. O difícil é ficar lá. Por quê? Porque o cara está pagando o software 1 ano, não vê resultado no software, e aí o funcionário que está lá é detrator do software e reinventa um monte de coisa, um monte de desculpa para não usar o software. Fala que o software não funciona, que tá fora de rede, que tá travando, que não sei o quê. Aí ele manda time lá pro campo e não tá travando nada, funciona assim, é porque o cara tá em detração. E aí como é que você explica isso pro cliente? O cliente vai dispensar o funcionário dele só porque o funcionário dele detratou? Não, é mais fácil ele cancelar o software. Né? Tá difícil de arrumar funcionário. Então, peraí, se esse cara não gosta de trabalhar com esse software, tira ele. Então, será que eu não tenho que ter uma estratégia de retenção dos funcionários, de capacitação, ou de puxar, de fazer uma graça para esse funcionário do meu cliente primário? Isso. Né? Um exemplo muito grande disso, a indústria farmacêutica faz isso muito com o médico, né? Uhum. Então, por quê? Para o médico receitar, né? para ajudar o médico a receitar o meu produto, eu vou lá e vou ficar bajulando o médico, eu vou patrocinar congresso, eu vou fazer um monte de coisa. E acontece a estratégia de retenção. Quem prescreve, né? Quem prescreve é o médico. E quem é que... Eu acho que tem poucos momentos em que você se sente tão frágil quando você está diante de um médico, né? Então, se ele falar para você que é para determinado remédio, só aquele funciona, é só aquele que funciona. E se o médico entendeu que o seu produto é melhor, que vai beneficiar, tem valor para o cliente dele ali, ele vai receitar, ele vai indicar só o seu. Então, eu acho que retenção de cliente passa por entender jornada. E passa por, dentro dessa jornada, como é que eu continuo entregando valor. Na maior parte das vezes, eu quero fazer, eu tenho aqui os meus clientes, eu quero fazer um upselling aqui, eu quero vender mais para o mesmo cliente. E aí eu lanço a promoção XPTO, eu crio o produto Y, mas eu realmente agreguei valor? Ou só agreguei preço? Né? Porque se eu só agregar preço, eu posso até fazer a venda, o upscaling aqui, eu posso até fazer uma venda complementar, uma venda sugestiva. Mas se eu não agreguei o valor, ela vai ter voo de galinha. Vai ser curto. Né? Por quê? Porque não produziu valor. E aí pode, inclusive, chegar num momento em que o cara olha para o valor que ele está gastando com você e fala, opa, acho que eu estou gastando demais. Isso aqui começou pequenininho ali, era só um software de monitoramento da minha produção, mas agora eu já estou gastando uma parte importante do meu orçamento de custo fixo aqui do mês. Está quase do preço da água que eu pago aqui na minha indústria, está quase do preço da energia, entendeu? Quase do preço da energia. Peraí.
Eu acho que eu estou indo longe demais com esse negócio de tecnologia. E aí o cara regride e você perde o cliente. Então, é muito importante. Nas estratégias de retenção, de upselling, upscaling, enfim, venda sugestiva. Vamos parar de falar em inglês, né? Venda sugestiva, venda complementar, venda adicional. Sempre que eu for fazer isso para manter um cliente, pensar em produtos, pensar em soluções que aumentem a sua relevância, aumentem a economia do cliente, aumenta o valor da ajuda que eu dou para o negócio dele. Acho que esse é o aspecto mais importante. Eu vejo muito empresário criando subterfúgios, que não são produtos, são subterfúgios para poder aumentar o faturamento. Mas raramente pensa em como aquilo vai beneficiar o cliente final. E aí o voo é curto. E provocar, né, Odilon, a escuta também, né? Assim, seja lá qual for o produto, né? Mas olhando assim, falando da realidade da BEM, né? Hoje a gente tem provocado muito também a escuta, né? A gente tem um produto e isso exige não só a proximidade com o cliente, mas a humildade mesmo de provocar com veracidade mesmo, para que ele fale todos os pontos de forma aberta e que realmente traga ali a visão dele como usuário sobre aquele produto, né? Então, a gente ter essa provocação, né? E colocar isso, é claro que traduzir a provocação em algo estruturado, né? Mas ter essa provocação de tirar do cliente, porque em determinadas vezes, né, ou momentos, isso vai vir de forma natural. Mas na maior parte das vezes não, né? O que o Odilon falou. O fluxo acaba se dando de forma tal que o cliente decide ir embora, né? Mas à medida que a gente, ao longo do processo, consegue provocar de forma genuína, né? E ter a humildade de trabalhar aquilo para atender o cliente, né? Ou entender como trabalhar, isso é importante também e gera esse valor, né? Você não vai entender a jornada do seu cliente sem ouvir ele. Sem ouvir, Sem ouvir. Eu lembro, inclusive foi a raiz do meu envolvimento nesse setor de tecnologia. Na época que eu ainda estava lá na Festa Açaí, eu era gestor da loja e eu queria um relatório agrupado de todas as lojas, um relatório X que eu precisava. Era um relatório que o sistema que eu usava antes, quando eu trabalhava no Burger King, eu já tinha ele. Ele era muito claro, muito fácil, né? E no sistema que a gente utilizava na Festa Açaí era um pouquinho mais complicado. E a gente já estava com acho que 170, 180 lojas, então não era qualquer coisa. Do ponto de vista de faturamento, nós não éramos um cliente grande em faturamento para o nosso fornecedor de software, até porque eles tinham 80% do varejo de roupa no Brasil, mais de 50% do varejo de combustíveis, né? No setor de alimentação, que era o nosso, eles tinham lá 30% do mercado, tinham clientes importantes, como o Bob's e tal. E aí, mas a gente tinha 180 lojas, isso tem que valer alguma coisa, né? E aí a gente pediu para que a gente conseguisse ter alguns relatórios, né? Ou que colocasse no roadmap deles a criação de uns relatórios diferentes, algumas coisas, algumas visões que a gente precisava, de alguns KPIs e tal, para esse controle mais fino das operações, né? Melhorar um pouquinho a parte de UX, então como é que os funcionários imputam os dados no sistema, para facilitar a rotina do atendente lá nos meus quiosques e tal. Esse era um aspecto que me incomodava bastante. Então, para fazer isso, por exemplo, eu acabei criando ícones de cada página do sistema e renomeei eles na área de trabalho. Então, eu fiz isso com todas as lojas que eu gerenciava. Então, cada vez que o cara precisava entrar no relatório X, ele não precisava entrar e acessar o relatório, ele entrava no ícone na área de trabalho e baixava, né? E aí, o que acontece? Fui conversar com o fornecedor. E o fornecedor deu de ombros. Falou, olha, não, é isso aí mesmo e pronto. Aí eu falei, bom, software, né, cara, não tem só um no mundo. Tudo bem que eles são bons, mas vamos ver quanto custam os outros. E aí comecei uma busca, conversando com os outros players do mercado, para entender quem teria a solução que eu precisava. Aliás, nem é ter a solução, mas quem estava flexível o suficiente para construir junto, porque às vezes é isso, o cliente quer construir junto com você, mas eu como empresário, não, meu produto está muito prontinho, tal, não tem flexibilidade. E então eu fui procurar alguém que tivesse flexibilidade para construir junto. E comecei a andar nas software houses aí da área de alimentação e de franquias e gestão no Brasil todo. Conversei com praticamente todos os players do mercado. E a gente acabou começando uma operação piloto com um desses players. Quando a gente começou a operação piloto, a empresa principal veio. E ela não só veio, como mandou o principal executivo dela.
E nós tivemos uma reunião de, sei lá, umas 6 horas, bem tensa. Hoje eu sou amigo desse executivo, é meu amigo Fishpan, tá lá na Lynx. E aí, o que a gente falou para ele naquela reunião foi, olha, a gente está tentando falar com vocês tem quase 1 ano. A gente tem necessidades, mas vocês não querem ouvir. Então a gente foi procurar alguém que quer ouvir. Ele falou, não, mas eu tô aqui para ouvir vocês. E aí foi necessário toda uma operação de resgate desse relacionamento. Ele falou, eu tô aqui para ouvir vocês, quais são o que vocês precisam? Montamos lá um checklist, um 5W2H, né? De todas as coisas que a gente precisava em relação ao sistema. Ele falou, olha, eu não vou dizer para vocês que nós vamos fazer tudo, mas o que der para fazer nós vamos fazer, o que não for, a gente tem um roadmap, a gente está reformulando o produto e vocês vão participar do produto. E realmente foi. A nova geração do produto dele, a festa sair, eu inclusive, participei da equipe de clientes que fez o primeiro teste, que concebeu, que participou das reuniões de produto, de concepção do produto. Né? O aspecto de UX, que era um aspecto que eu reclamava muito no software, eles trouxeram um cara especialista de UX dos Estados Unidos, que trabalhava no McDonald's, para poder trazer esse aspecto para dentro do software deles, e não é à toa que eles foram comprados por uma bela quantia pela Stone depois, né? Melhoraram toda a experiência. Melhoraram toda a experiência. Então, assim, por quê? Porque faltava ouvir, e o que o cliente queria era só ser ouvido. Né? Nós, como clientes, só queríamos ser ouvidos, queríamos ser consultados, ou a gente queria que eles estivessem pelo menos abertos a fazer pequenas concessões. Né? E a gente estava disposto a pagar por isso, inclusive. Sim. E, William, que aula tivemos aqui, né? O Emanuel, com a visão, né, direcionada, operacional, ali inserida nos processos. O Odilon, com a visão macro, né, do sistema, periférica, ali, com toda a consultoria e toda a experiência nas empresas. E um ponto legal, Léo, que você vê que na tecnologia a gente tem pessoas, né? E para implantação de tecnologia passa por a gestão de pessoas. Inclusive fazer um merchan no podcast que você falou sobre atendimento de cliente junto com o Alessandro, para o pessoal revisitar lá. Porque hoje a gente mostrou que tecnologia tem que estar aliado com pessoas para que a gente consiga tirar o monstro da tecnologia, mas que as pessoas vejam isso como uma oportunidade de criação. Passa ali pela importância da liderança nessa questão, a importância de ver a tecnologia como uma oportunidade. E eu acho que, assim, para a gente finalizar com chave de ouro, para aquele empresário que quer aplicar a tecnologia, quais dicas simples vocês dariam? O que você acha, Léo, pra gente finalizar? É uma ótima. Para concluir com chave de ouro, ou uma palavra final, uma ideia que vocês acham que o empreendedor que quer iniciar, ou que já iniciou. Vamos lá. Como colocar a tecnologia no seu dia a dia? Legal. Excelente. Assim, da parte assim, o que eu vejo ele realmente tem várias fontes que podem orientá-lo, né? Então, buscar, seja a FIEMS, a Startup FIEMS, Associação Comercial. Acho que hoje tem uma série de instituições, né, muito importantes que podem auxiliar o empresário num direcionamento para ele, né? Então, que ele busque, tem esse pontapé de buscar, né, por mais que, como a gente falou no começo, né, a minha operação está controlada, tá tudo em ordem, mas a tecnologia ela permite ir além, né, identificar problemas ocultos, buscar novas oportunidades, né? Então, acho que o primeiro ponto é buscar isso, buscar orientação a respeito disso, né? E participar das feiras e eventos do seu setor, né? Feiras e eventos do seu Feiras e eventos do setor é importantíssimo. E assim, começar com um bom diagnóstico da sua indústria, né? Acho que certamente fazer um diagnóstico, estar aberto a fazer esse diagnóstico da sua empresa, do seu comércio, da sua indústria é muito importante, né? Então, ter essa disponibilidade ou abrir o seu negócio para que tenha realmente um diagnóstico aprofundado e que dali seja um ponto de partida para as ações acontecerem, para a tecnologia ser implementada, né? E não precisa, o que a gente fala bastante, né, Odilon? Tecnologia, preciso implementar uma inteligência artificial, um monstro, eu tenho que digitalizar tudo, nada disso, assim. Tudo começa com o primeiro degrau, né? Certamente, quando olhar a operação num bom diagnóstico, vão ter ações ali do primeiro degrau que eu estou falando, ações muito simples, iniciais, né? E é claro que aquilo ali pode ter um caminho para ter realmente uma indústria, um comércio totalmente tecnológico e digital, né? Trazendo uma série de vantagens sobre isso. E outro, né, um último ponto, o nosso estado, né, a nossa cidade aqui, Campo Grande, tem empresas muito capacitadas, profissionais capacitados, né?
Então, muitas vezes o pessoal olha, não, pô, vou contratar tecnologia, tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Paraná, tem que ir para... Cara, a gente está num lugar e a gente está numa cidade que tem tecnologia, tem empresas que fornecem tecnologia, então que o mercado também enxergue isso e busque isso, né? Poxa, quem são as startups aqui do meu estado, da minha cidade, que podem me ajudar nesse problema? Cara, a startup FIEMS vai ter um leque ali de opções, associação comercial, enfim, então confiar também e trazer ter realmente essa credibilidade, essa confiança de que tem muita gente capaz aqui para resolver os problemas que estamos passando, tá? Manuel, o que você trouxe que eu acho fantástico. Eu ouvi uma vez que uma das maiores empresas de consultoria do mundo tem consultor. Que faça consultoria, alguém olhando o seu negócio. Igual você trouxe aquele exemplo da indústria, o negócio está ganhando, se mexe, se melhora, se vê oportunidade. E quando você se possibilita olhar o seu negócio e fazer esse diagnóstico, o ouro nasce, né? Você vê oportunidades. Eu acho que, para finalizar, né? Se você é empresário, se você já tem um negócio tradicional e quer deixar o seu negócio mais tecnológico, mais digital, o primeiro passo é se envolver profundamente nisso. Tá? O que eu percebo, viu, Léo, é que a maior parte dos empresários estão muito ocupados pensando na rotina do dia a dia e eles não se envolvem profundamente na questão da tecnologia. E eu não estou dizendo que você tem que ser mestre em tecnologia, mas é dedicar um tempo para estudar, né, para pesquisar aquilo que realmente é relevante para o seu negócio e testar aquilo que é relevante para o seu negócio ou não. Muitas das vezes, eu vi que o fulano usou, vou usar também. Legal, mas gasta um tempo falando. A tecnologia é algo estratégico, é algo nivelador para o seu negócio. Então, gaste um tempo estudando a respeito. Né? Vá na internet. Cara, o que mais tem é depoimento na internet. Então, procure depoimento de pessoas que já usaram. Tem vídeos no YouTube sobre tudo que você quiser. É muito comum as pessoas chegarem e falar, eu quero inventar, eu fui lá e chamei o fulano para fazer um software para mim, porque isso não existe ainda. Aí você vai falar, existe, tem pelo menos 10 pessoas fazendo isso. Só que não estão no seu hall hoje, você não sabe disso. Né? Isso aqui não existe, tem uma empresa lá nos Estados Unidos fazendo, a solução está pronta. É muito mais fácil, para donos de negócio tradicional, é muito mais fácil pegar algo pronto e implantar do que você criar algo do zero. E é muito mais barato também. Então, todas as vezes que eu vou expandir um negócio, seja com mobiliário ou seja com software, né, vou criar uma operação, meu primeiro passo, vou para o mercado e vejo o que tem pronto. Porque pronto, produzido em massa, vai ser sempre mais barato. Tá? E ver qual daqueles adequa ao que eu preciso. Porque quando você tem uma pluralidade muito grande de soluções, se você analisar ela completamente, você vai achar aquela que mais se adequa ao que você já precisa. Então, se eu estou lá montando uma farmácia, por exemplo, eu tenho 10 modelos de refrigerador que vão ser pertinentes para mim. Mas qual se adequa à minha rotina? Poxa, eu quero... Hoje eu só vendo coisas refrigeradas, eu só vendo água, eu só vendo suco. Então, um refrigerador adequa. Mas e se eu resolver vender açaí? E se eu resolver vender sorvete no meio do caminho? Esse freezer aqui, vertical, vai resolver? Não, aí eu vou ter que comprar outro. Então, poxa, por que eu já não compro um que é freezer e geladeira ao mesmo tempo? Porque aí eu fico flexível em relação a isso. Então, são decisões que você toma, mas que exigem um pouquinho de estudo, sabe? Mergulhar um pouquinho mais naquele problema que você quer resolver. O mesmo se aplica a software, o mesmo se aplica a mobiliário, a mesma coisa se aplica a projeto arquitetônico de operações de varejo, né? Então, gastar um tempinho pensando na solução, né? Gastar estudando a solução, procurando ajuda. Quando não é um conhecimento que você domina, procurando ajuda. Então, esse é o ponto. Quero trazer tecnologia? Vamos estudar. Vamos pesquisar, vamos gastar um tempo. Isso é uma decisão estratégica para o negócio, isso é uma decisão estratégica para a empresa. Então, vamos fazer igual uma decisão financeira, vamos gastar tempo estudando aquilo, pensando qual o melhor caminho seguir, né? E se tiver dificuldade, procurar ajuda. Agora, cheguei, procurei, não tem a solução, não tem? Cria, pode ser oportunidade de mercado. E aí vem uma grande oportunidade, né? Se você quer se envolver com tecnologia, quer abrir a sua startup, você tem uma ideia bacana, tem casas, né, em Campo Grande, a Startup FIEMS é uma delas, né, que vão te ajudar nesse processo de descoberta do seu negócio de tecnologia, mesmo você não sendo da área, né, tem estratégias para isso, para você poder se juntar com um grupo de pessoas de conhecimento complementar ao seu e poder abrir seu negócio de tecnologia também, pode ser uma oportunidade. Se você precisa, muito provavelmente alguém do seu setor também precisa e não tem, é uma oportunidade de negócio. E eu não poderia deixar de falar, né, que nós vamos ter essa semana o lançamento de um edital público
né, da FINEP com a Fundect, a Fundação de Pesquisa, Ciência e Tecnologia aqui do Estado, né, e Inovação. Eles vão lançar junto com a FINEP o Tecnova 3. O Tecnova 3 é uma chamada pública, né, vão ser 15 milhões de reais em subvenção econômica para empresas que queiram desenvolver soluções tecnológicas, soluções de alto grau de tecnologia. Então, é um pontapé. A gente diz que no mercado de startups, o equity é a coisa mais importante que tem. E, geralmente, quando você faz uma captação, seja com um investidor anjo, com um fundo de venture capital, né, um fundo de investimento, você precisa entregar um pouquinho do pedaço da sua empresa. E quando a empresa é pequena, esse pedaço costuma ser muito caro, né? Então, eu entrego ali 10%, 15%, 20% para fazer uma captação de recursos para poder fazer minha ideia andar. E aqui a gente tem acesso a R$500 mil por startup, sem precisar ceder nenhum equity. Né? O processo vai estar aberto. Oportunidade. O processo de seleção vai estar aberto por 60 dias, deve ficar aberto até dia 18 de setembro, eu não sei que dia que o podcast vai para o ar, né? Mas o edital vai estar aberto. Vocês podem procurar a FIEMS, procurar a startup lá na Barão do Rio Branco. A gente vai ter uma sessão chamada de Lab Projetos, onde a gente vai ajudar você a construir seu projeto para poder apresentar nesse edital, né? E quem sabe ser um dos felizardos aí contemplados com essa bolsa de R$500 mil para desenvolver o seu projeto de tecnologia, o seu projeto de fundo tecnológico, que não é só informática, tá, gente? Fundo tecnológico, nós estamos falando de biotecnologia, nós estamos falando de ciência aplicada à áreas da medicina, ciência aplicada à biodiversidade, ao clima, a tudo. Então, qualquer área de tecnologia dessa pode ser contemplada nesse edital. Então, fica aqui o convite. Né, para o pessoal levantar da cadeira, colocar mãos à obra e, se não tiver solução, se a solução não está no mercado, vamos desenvolver os próprios projetos de tecnologia de vocês. É isso aí. Show demais, Léo. Dá alguma mensagem pro pessoal de casa? Bom, eu agradeço, né, primeiramente, Odilon, o Emanuel aqui, a presença de vocês foi realmente enriquecedora, né, aprendi bastante coisa, saio com vários insights, várias ideias, né, para trabalhar tanto na nossa empresa quanto fora também com os colegas que sonham, né, em empreender, em começar uma startup. E é muito bacana ver, né, a tecnologia presente, tantos dados que a gente tem, mas não utiliza da forma correta. Então, eu saio daqui com aquela formiguinha, né, para a gente poder trabalhar mais, né, utilizar essa métrica, essas informações que a gente tem, mas não usa ou usa da maneira, né, equivocada ou não assertiva. Então, saio com um aprendizado muito grande daqui. E a mensagem final é sobre pessoas, né? Eu sempre sou um grande entusiasta de pessoas, que tudo, né, se resume a elas, mas hoje a gente aprendeu que a tecnologia está aliada a pessoas. Eu acho que esse é o forte de hoje. Agradecer mais uma vez o Emanuel Odilon e a você de casa que acompanha o Papo do Empresário. É um prazer abrir o CJT lá da Associação Comercial para você, os papos que a gente tem lá dentro do conselho, dentro do Hub, etc. comigo. Esse canal de podcast que a gente tem focado em grandes projetos, entre eles o Papo do Empresário, um papo que traz ideias e inovações para o seu negócio, e mostrar para vocês hoje a importância da tecnologia para o seu negócio. Eu acho que essa importância dos dados é o que deixa a gente hoje com a formiguinha que o Léo comenta, que é, talvez eu estou deixando alguma informação no escuro. Eu acho que eu sei tudo do meu negócio, mas tem oportunidades que eu estou perdendo. Tem ouro lá que eu não estou vendo. E aí que hoje essa mensagem que o Odilon e o Emanuel trouxeram para a gente é: vamos analisar o nosso negócio, vamos ver como a gente pode implantar a tecnologia para que a gente possa expandir, para que a gente possa ter melhor eficiência e melhores resultados. Afinal de contas, esse é o propósito nosso, é cultivar lideranças que geram impacto para o nosso Brasil, para o nosso estado. E a gente faz isso através de melhorando o empresário, trazendo informações. Fica o convite para vocês conhecerem mais o CJT e acompanhar o Papo do Empresário. Mais um episódio incrível para vocês. E o próximo nós vamos falar de marketing digital, não é mesmo, Léo? Exatamente, também imperdível. Então, você de casa, né, não perca o próximo episódio e acompanhe, porque sempre são grandes profissionais aqui conosco, grandes informações para compartilhar, e é sempre bom estar aprendendo com quem entende do assunto. Exatamente. Até a próxima. Nos vemos no próximo.